Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, domingo! Gente, que delícia estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. Sejam bem-vindos a esta live. Bom dia, Solon, tudo bem? Ailton, bom dia. Gente, hoje eu estou entrando nessa live, né, pra gente meditar um pouquinho a palavra de Deus. Vamos começar o domingo aí falando de Deus, né? Falando um pouquinho aqui do amor de Deus por nós. Vamos meditar a palavra comigo ao vivo, né? E hoje eu quero falar de algo, né, que eu sei que isso está na vida de muitas pessoas. E além de estar na vida de muitas pessoas, o pior não é algo legal, não é algo bonito, é algo que destrói. Bom dia, Carlos Pinheiro, tudo bem? Então, gente, isso destrói, destrói amizade, destrói trabalho, sim. Cláudio, bom dia, Cláudio. Leandro, bom dia. Além de destruir trabalho, ainda destrói relacionamentos. Vocês têm noção do que eu estou falando? E que existem vários versículos na Bíblia falando sobre isso? Eu estou falando de uma coisa que destrói a vida de qualquer ser humano, que é pior do que magia e macumba: a inveja. Inveja, fofoca. Gente, existem tantas pessoas que sofrem por causa de inveja, por causa de fofocas. Quantas pessoas aqui já não estão mais juntas? Tiveram sua vida destruídas por causa de inveja, por causa de fofoca. Você sabe como que começou a minha evolução espiritual? A minha evolução espiritual começou quando eu comecei a ler a Sagrada Escritura. E eu comecei, que foi o que mais me encantou, que era como se estivesse falando diretamente comigo. Era como se Deus conversasse comigo, como se Deus me estivesse lapidando. Começou com Provérbios. Olha, o Solo está vivendo isso dentro do casamento dele. Então, Provérbios, eu comecei lendo Provérbios. E toda vez que eu pegava um versículo de Provérbios, eu meditava aquele versículo e ficava assim, sabe, olhando para o céu e vendo o que aquele versículo queria dizer para mim e o que aquele versículo representava na vida das pessoas e do mundo. E o livro de Provérbios, Sabedoria e Eclesiástico são 3 livros que eu falo que toda pessoa que está buscando a transformação, cura interior, mudança, vale a pena ler, meditar, identificar e colocar aquilo em ação. Porque Provérbios, ele nos ensina a viver de uma forma que, além de agradar a Deus, né, nós vamos agradar a Deus, nós vamos se tornar pessoas mais humanas, mais semelhantes a Deus, mais pura. E em Provérbios, a gente vê muitos versículos, né, sobre a inveja, sobre a fofoca, sobre as pessoas maldosas, sobre as pessoas que fazem de tudo para destruir a vida do próximo, para destruir um relacionamento, para destruir uma pessoa, para não ter sucesso, para não ter crescimento. E eu faço a seguinte pergunta: se Deus tem um propósito para o José, do que adianta a inveja, a perseguição de Manuel? Do que adianta João inventar fofocas de José? Tentar destruir um propósito de José? Se Deus, que é o Criador, que trouxe José para viver uma grande missão, sabe, é algo assim que as pessoas não conseguem entender. O que é um propósito divino? Elas não respeitam nem a vontade de Deus. A inveja é tão grande, a maldade é tão grande,
As pessoas estão tão possuídas por demônios, porque isso é a ação do demônio, querendo destruir um propósito de Deus, que elas fazem de tudo para que aquela pessoa não viva o propósito de Deus. Mas ela querendo ou não querendo, ela não tem poder maior que Deus. A nossa história, a nossa vida foi escrita por Deus. E eu vejo o quanto a gente sofre, o quanto carregamos às vezes traumas mal entendidos por causa de fofoca. Sabe, nos meus atendimentos diários, às vezes eu atendo casais, às vezes o marido me traz uma situação aqui que na verdade ele acha que a esposa dele fez aquilo, que aí era assim, que aquilo é real e verdadeiro, por causa de fofoca. Ele acreditou em outras pessoas, mas não acreditou na própria esposa. Isso também acontece com mulheres que acreditam em fofocas da melhor amiga, da mãe, do pai, de um parente, e não conseguem acreditar no próprio marido. E carregam um trauma, um fardo, como se aquilo fosse verdade, se aquilo fosse real. Eu tenho vivido, sabe, gente, eu tenho vivido inúmeras experiências, né, que é onde eu vejo a maldade humana, a perseguição, a destruição. Às vezes você vê um casal que tem tudo para ser feliz, não consegue ser feliz por causa de traumas do passado. Traumas que foram gerados por fofoca, por calúnias, por mentira. E a Sagrada Escritura, ela nos alerta em relação a isso. Ela tenta nos transformar em relação a isso. Quando eu estava no deserto, depressão, pânico, eu devorava a Sagrada Escritura, tentando encontrar a cura. Era duas coisas que eu fazia. Era Sagrada Escritura. O tempo que eu tinha, eu estava lendo a Bíblia, que eu queria encontrar a cura para aquilo, porque eu sabia que aquilo era espiritual. Em algum momento eu ia encontrar a cura, e tanto que encontrei respostas para tudo, através de provérbios eclesiásticos, evangelho e sabedoria. E livros de Efésios também me ajudou muito a entender o mundo espiritual. Entender como que funciona as trevas, né? Uma outra coisa que eu fazia era pesquisar. Como que funciona a mente humana, comportamento humano. Nessa época eu não tinha formação ainda nessa área, a formação veio depois. E os alimentos, né? Para que serve cada alimento? Por que existe a manga? Por que existe o pêssego? Por que existe a uva? Né? Por que Deus deixou isso no universo? Quais os benefícios? Como que deve ser consumido? Então eu estava buscando a cura de uma forma natural. E a gente percebe que a nossa guerra espiritual, tá? O desânimo, a desmotivação, a energia baixa, ela vem através de uma energia densa que as pessoas emanam para você pela inveja e pelo ódio. Eu fui muitas vezes, sabe, eu tive problemas em relação a isso. Eu acredito que além de coisas erradas que eu fiz, né, a gente tem ações erradas que abrem porta para o inimigo. Essa foi uma, mas uma das coisas que eu vivi depressão e pânico, essa energia densa é de desejo de maldade de outras pessoas. Por que eu falo isso para vocês? Diante do trabalho que eu sempre prestei, diante da luz que existe aqui dentro, as pessoas não invejam a sua roupa, elas não invejam o que você tem, a sua casa, o seu carro. Isso pode até ser uma inveja, mas a inveja maior das pessoas é a luz que você emana. Sabe esse amor que você transborda? Sabe esse acolhimento que você tem? Sabe esse seu jeitinho especial de ser, que cativa as pessoas? Às vezes as pessoas não têm isso. E elas querem roubar isso de você. E muitas vezes o inimigo sabe
o seu propósito de vida. Ele sabe que Deus tem algo grandioso para você porque Ele está te observando. Diante dos seus movimentos, diante dos seus passos, Ele sabe o que você vai fazer nesse mundo. Às vezes a gente tem a mania de falar também, Ele vai observando tudo. Ele é inteligente. Aí Ele sabe que você tem um grande propósito. Aí Ele começa a colocar servos dEle para tirar a sua concentração do seu propósito, para te desviar do caminho. Aí pega onde? Nos problemas. Ele cria vendavais, situações, para que você fique preso àqueles problemas e não consiga enxergar propósito, missão que Deus tem na tua vida. E é engraçado, gente, e é engraçado que quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente começa a trazer isso para a nossa vida, a coisa vai clareando de uma tal forma. E existe um versículo da Bíblia que diz, que eu acho que esse é o que mais eu pratico no meu dia a dia: a verdade vos libertará. E todos os dias eu faço uma oração que está em Jeremias 33:3, que é onde Deus fala que se você buscar Ele, né, busque a mim, clame a mim, que eu lhe revelarei toda a verdade, tudo aquilo que está no oculto e você ainda não sabe. Então, eu todos os dias eu falo: Senhor, eu estou clamando ao Senhor. Está escrito aqui em Jeremias 33:3, clama a mim, eu estou clamando. Me revele a verdade, Senhor. A verdade, aquilo que eu não sei, aquilo que está em oculto. Eu quero a verdade do meu propósito, da minha missão, se eu estou no caminho certo ou não. Eu quero a verdade daquilo que te agrada. Eu quero a verdade, Senhor, de tudo. Eu quero a verdade de quem é confiável, não, porque eu não confio em ninguém. Eu quero a verdade, Senhor, toda a verdade, né, do que te agrada, do meu propósito, da minha missão, mas eu também quero a verdade das pessoas. Eu também carrego traumas, como vocês, de situações mal resolvidas do passado, aonde faltou a verdade, aonde faltou a luz. Afinal de contas, a minha depressão vem de falta da verdade, de erros que eu cometi onde havia mentiras. Peso na consciência, você fica pesando aquilo. Por que eu não tive essa sabedoria, essa maturidade lá atrás? É lógico que hoje eu aprendi a soltar. Eu precisava viver aquilo para estar onde eu estou hoje. A inconformidade do sofrimento me fez buscar a verdade de Deus. Essa verdade que Jesus fala: eu sou a verdade e a vida. Então, para mim ter a verdade, eu preciso me direcionar a orações, pedindo para Deus, como está em Jeremias 33:3, clama a mim que revelarei a verdade. Diante disso, dessas orações, desse entendimento de um versículo, de outro versículo, colocar isso em prática, colocar isso em oração, Deus foi me trazendo a verdade através da Sagrada Escritura. E aí você começa a entender o que é o mundo humano, o que é o mundo físico, o mundo terreno, e o que é o mundo espiritual. E você também entende por que as pessoas são maldosas, por que as pessoas têm inveja, porque elas também têm traumas. A gente também não deve julgá-las, condená-las e excluí-las. É difícil viver dessa forma, Fátima, mas é um invejoso. Tudo bem, é um maldoso, tudo bem. Mas a gente precisa saber ter o discernimento, o entendimento para filtrar e ajudar. Se eu clamo a Deus por uma verdade, Deus vai me trazer a verdade. Se eu clamo a Deus para me dar o entendimento e o discernimento, Ele vai me trazer isso. Se eu clamo a Deus a solução para ajudar, Ele vai me ajudar mais ainda. Porque por mais que uma pessoa esteja no pecado da inveja, da maldade, da fofoca, Deus quer curar ela. Aí se eu tenho esse discernimento, eu vou filtrar. Eu sei que não é uma pessoa confiável, mas eu vou orar por ela. E vou pedir para Deus ter misericórdia, porque o mundo espiritual, ele só funciona quando você decreta. E você só decreta através de oração. Você precisa pedir, você precisa falar. Como Deus fala, clame a mim, clamar, então eu tenho que falar. Se eu não falo, eu não recebo.
Eu preciso falar. Como que Deus criou o universo? Ele falava. Que haja sol, que haja luz, que haja água. Então eu preciso entender que tudo que eu quero, eu preciso falar, me comunicar com Deus. Posso me comunicar no meu íntimo? Posso. Mas aí eu vou entrar num cenário de oração, de meditação, proclamando. Aquilo que eu quero que o inimigo não saiba, eu fico em silêncio. Para que ele não use os servos dele para vir me atacar através da inveja de fofocas. E o que é mais engraçado, sabe? Que a gente dá ouvidos à fofoca. A gente ajuda a espalhar fofocas. A gente ajuda a espalhar o mal. Isso é errado. Isso é errado. A gente precisa batalhar contra a fofoca e maldade. Se as pessoas fizeram coisas erradas, a gente deixa lá. Eu não preciso catar aquilo e sair levando para outras pessoas, prejudicando outras pessoas. Segundo, tá? A gente também tem que ter sabedoria de não ter um olhar de julgamento, de ver as coisas e começar a julgar. Nós somos proibidos de julgar pessoas. Deus não pediu pra gente fazer isso, nós somos proibidos. Quem julga é Deus. Vocês podem ver qualquer coisa, mas deixa lá. Não tragam isso para a tua vida. E Provérbios e sabedoria, ele nos ensina isso. Por isso que eu falo para vocês que a transformação pela Sagrada Escritura, se você coloca em prática, você muda toda a sua essência. Você deixa de fazer fofoca, você deixa de acreditar em muitas coisas. Você passa a filtrar mais. E você entende que o mal, ele existe para destruir e não para edificar. Hoje de manhã, veio para mim Provérbios 16, 28, aonde diz: o homem perverso espalha contendas. O homem maldoso, o homem perverso, ele espalha contendas. E aí, somos perversos? Somos maldosos? Se somos, nós vamos espalhar contendas. Se não somos, nós vamos acabar com as contendas. Aí eu preciso, agora aqui, de uma alta análise. Eu sou o tipo de pessoa que provoca contendas ou exclui contendas? Se eu sou esse tipo de pessoa que provoca contendas, eu sou perversa. Eu sou maldosa. Continuando aqui o versículo. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores amigos. O difamador, o fofoqueiro, ele separa os melhores amigos. Isso está em Provérbios. Na verdade, gente, o difamador, o fofoqueiro, ele não só separa os melhores amigos. Ele faz uma pessoa perder o emprego. Às vezes aquela pessoa está trabalhando, está cheia de dívidas, cheia de contas, tem uma família para sustentar, mas aquelas fofocas dentro do ambiente de trabalho faz a pessoa perder o emprego. Vocês sabiam disso? Levando à destruição daquela pessoa. E eu me admiro, um líder, um chefe, ouvir fofocas e contendas e dar crédito para isso. E não ter o olhar misericordioso em ajudar. Eu me admiro muito. O difamador, ele não pensa nas consequências, porque ele é um servo do demônio que veio para destruir. O difamador, ele separa casais, inventando fofoca. Ele não separa só amigos, como está em Provérbios 16, 28. O difamador pode acabar com a reputação de uma pessoa. Vocês sabiam disso? Eu estou com um paciente meu, ele está sofrendo causas judiciais por causa de fofoca. Está perdendo tudo que tem. Vocês têm noção do que é isso? A destruição do difamador. Quantas pessoas aqui que hoje
estão destruídas por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira, por causa de uma pessoa maldosa, de uma pessoa perversa. E geralmente o que está por detrás aí é o que, gente? Para uma pessoa fazer isso, o que está por detrás disso? A inveja. A inveja. A inveja. A maldade, ela vem pela inveja. Nojento, né? Coisa suja. Eu fui diretora de uma unidade, cheguei ao cargo de direção, ocupei cargos de gerência, coordenação. Cheguei a administrar 13 setores. Vários funcionários ali. É normal. Todos os dias vem alguém com maldade, te trazendo uma fofoca. Todos os dias. 1, 2, 10, 15, 20 fofocas por dia. Isso é normal. Para quem trabalha em cargo de chefe, sabe que isso é verdade. Se você ocupa um cargo de chefia, de liderança, você sabe que a inveja vai vir. Vai. A fofoca vai vir. A pessoa não fez isso, a pessoa fez aquilo, a pessoa não sei o quê. Eu mesmo, quantas vezes fizeram fofoca de mim? Eu resolvendo problemas de paciente. Iam lá, faziam fofoca para os meus superiores. E olha que eu estava agindo na bondade. Chegaram até a me denunciar na Polícia Federal porque eu tinha colocado paciente dentro de um carro normal. Porque não tinha ambulância. Não tinha. O cara ia perder a perna. Entre perder uma perna por causa de um carro e por causa do sistema, eu mandei. A vida da pessoa está acima de qualquer sistema. É uma vida. Uma pessoa de 20 anos. Pelo amor de Deus. Foram me denunciar. O policial me ligou. Falei, você não vai brigar com o motorista, não. Você não vai fazer nada com o motorista. Se o senhor quer fazer alguma coisa, faça comigo. Quiser prender, quiser me multar, faz o que o senhor quiser. O que o senhor quiser. Eu assumo a responsabilidade. Só que se esse menino perder a perna por causa de uma ambulância, não sou eu que vou pagar esse pecado. É o senhor. Está nas suas mãos. A perna desse menino está nas suas mãos. Aí é o senhor que decide. Se o senhor quer que um jovem de 20 anos continue tendo uma perna, ou perde a perna. O que é um carro? O senhor trabalha em órgão público, o senhor sabe, assim como eu, a precariedade que existe. Falta tudo. Só que eu me arrisco, eu tenho coragem. Porque esse paciente não chegou aqui em carro oficial. Ele chegou num carro normal. E por que ele não pode ir para outra unidade em carro normal, se eu já alinhei com a direção da outra unidade para recebê-lo? O que aconteceu aí? Uma fofoca. Por quê? Inveja do meu trabalho. Porque eu era resolutiva. Uma vez aconteceu uma situação com o secretário de saúde, secretário-geral do estado. E no momento da situação, teve uma pressão. Ele ia tomar uma conduta ali, diante daquela pressão, que ia queimar o nome dele. Ia queimar o nome dele. Ele falou, não, eu volto atrás, sem problema nenhum. Eu falei, não, o senhor já deu sua palavra, o senhor acabou de assumir esse cargo. Eu não estou preocupada com nada disso. Se fosse para ser, seria. Se não está sendo do jeito que é para ser, porque Deus não quer. Eu respeito a vontade de Deus. Aquilo que é meu, ninguém toma e ninguém rouba. É meu. Se teve algo distorcido porque teve inveja ou qualquer coisa, se Deus permitiu, porque não é. O Senhor não vai voltar na sua palavra. O Senhor deu a sua palavra. Eu não estou nem aí com o prejuízo que eu vou ter em relação a isso. Mas o Senhor deu sua palavra. E o Senhor é um homem que tem nome. O seu nome está acima do meu. Como que o Senhor me dá uma palavra e em meia hora o Senhor volta atrás na sua palavra? Não pode. Permanece como está. Eu comprei uma briga política. Deputados depois brigaram comigo. Não tem problema. Depois, eu estava numa reunião com 5 pessoas dentro da sala. O secretário me ligou, me agradecendo pela maturidade, sabedoria, discernimento e sensatez. E na hora eu falei o nome do secretário, e ele me elogiando, eu saí dali. Você tem noção do que virou isso depois? Uma zona. Levaram todo distorcido para uma outra pessoa superior a mim, e isso virou motivo de perseguição. Essa pessoa foi lá e fez um monte de fofoca a meu respeito para o secretário.
aquela boa ação que eu fiz foi pro lixo. Vocês estão vendo? Se eu quisesse fazer qualquer coisa, eu teria feito. Eu tinha poder. Mas habita um Deus em mim. Eu confio em Deus. Não é nas pessoas, é em Deus. Só que a maldade humana, ela machuca. A maldade humana, ela destrói. E ela destrói em todas as áreas da vida. Destrói. A inveja destrói. Às vezes as pessoas não querem que você cresça. Não querem que você seja feliz. Não sei porquê. Elas não querem ver você amando. Elas não querem ver você sendo amada. Elas não querem ver você ganhando um presente, como uma orquídea linda dessa. Isso é motivo de inveja? Elas não suportam uma declaração de amor? Olha a Virgínia aí, postou uma casa lá toda decorada para a família. Gente, ela fez aquilo para as filhas dela. Proporcionar algo mágico para as filhas dela. Já que ela não pode levar as filhas ao shopping, ela faz na casa dela. Silvio Santos uma vez trouxe uma coisa que isso eu ouvi lá na minha infância. Ele só se tornou dono do SBT, de uma emissora de televisão, porque fecharam as portas para ele. Já que fecharam as portas, eu vou construir a minha própria. Às vezes as pessoas fazem as coisas não é para se aparecer, mas para proporcionar aquilo que ela tem de melhor para a família, para os filhos. Mas a inveja entra, a maldade entra. E as pessoas começam a falar. E falam, e falam, e falam, e falam. O difamador separa os melhores amigos. A Virgínia está aí sofrendo ataque aí que os filhos não é do Zé Felipe. Gente do céu, as crianças é a cara da mãe do Zé Felipe. Aí as pessoas ficam falando esse tipo de coisa. Isso é cruel. Quando eu estava na gestão, as pessoas vinham trazer fofoca para mim, eu não levava adiante. Eu não colocava um contra o outro. E nem detonava a outra pessoa. Podia falar o que fosse. Eu tinha sabedoria e maturidade para resolver a situação. Eu era líder. Eu ouvia o A, depois eu ouvia o B. Depois eu voltava no A novamente e dizia: você já parou para pensar que essa pessoa está com problemas pessoais? Ela acorda bem todos os dias? Você acorda bem todos os dias? Que tal, ao invés de você falar mal, que ela não está fazendo, não está isso, não está aquilo, você ir lá ajudá-la? Que tal colocar o amor aqui em ação? Jesus Cristo em ação. Ir lá acolher, ajudar. Ah, vinham detonar a gente, a pessoa precisa de paz, ainda mais num ambiente de trabalho, num ambiente de saúde. Que tal ajudar a pessoa a ter paz, aliviar o fardo dela? Aliviar. Sabe, Simão e Cirineu não ajudou Jesus a carregar a cruz? Porque, gente, nós não somos 5 pessoas em uma. Você não é uma pessoa no seu casamento, outra pessoa no seu trabalho, outra pessoa como dona de casa, outra pessoa no ambiente de família, a família ou amigos. Você é uma só. As suas emoções estão tudo aqui dentro. O que você vive está dentro de você. Uma coisa negativa vai impactar em todas as áreas da tua vida. No trabalho, relacionamentos. Se você tiver com traumas do passado, isso vai impactar em todas as áreas da tua vida. E aí, se a pessoa não tá legal, pelo amor de Deus, vamos ajudar. Não vamos ser causador de mais sofrimento. Agir no ódio, na ira, na inveja. A pessoa maldosa, invejosa, chega e traz uma situação para você aqui, você acredita naquele invejoso, aí você vai lá e destrói o outro, sem pensar nas consequências que aquilo vai gerar na vida do outro. E aí a pessoa começa a entrar num deserto, você vai pagar junto. Porque você foi o causador daquele sofrimento. Cadê a paz? Cadê o amor? Gente, não adianta falar em Deus se a gente não vive o próprio Deus. Se a gente dá espaço para difamação, para fofoca, para inveja, para ira, para maldade humana. Nós que somos cheios do Espírito Santo, nós temos que cortar isso. Temos que cortar as contendas. E não aumentar essas contendas. É triste você ver uma pessoa sofrendo, padecendo.
por consequências de inveja, de fofoca e de maldade. E saber que uma outra pessoa não teve o discernimento e o entendimento, deu crédito para fofoqueiro e maldoso, para um difamador. Sabe? Não tem sabedoria. Às vezes a pessoa fez 1000 coisas certas, mas por causa de um erro dela, ela foi destruída. E uma destruição que não é apenas de questões de segundo, de uma hora, pode ser a destruição da vida inteira, pode ser a destruição de uma pessoa e toda a sua família. Pensem bem na responsabilidade que nós temos em relação à vida das pessoas. Porque quando você ataca uma pessoa, quando uma pessoa ataca você, não é só você, é a família toda. Se alguém te atacar, vai atacar seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, tudo. Se alguém te dá as contas para você no seu trabalho por causa de fofoca, ela não vai prejudicar você. Ela vai prejudicar os seus filhos, o seu parceiro, a sua parceira. Entende? Não é só uma pessoa. E aí, cadê a nossa paciência, a nossa misericórdia diante de um erro, ir lá acolher e ajudar? Será que a gente pratica aquilo que Jesus ensinou no nosso dia a dia? Será que nós não somos aqui um perverso, um maldoso que está levando contendas, difamando fofoca para piorar ainda a situação de alguém? É cruel você ver uma pessoa com 60 anos, 70 anos se arrastejando por causa de uma fofoca quando ela tinha 20 anos, 30 anos, por causa de um mal entendido. E nós, quantas vezes agimos por impulso, pela ira, diante de um mal entendido, sem dar crédito ou buscar a verdade? Mas a gente não busca a verdade no outro. A gente busca a verdade em Deus. Clama a mim, que eu te revelarei a verdade. A verdade está em mim. Eu estou atendendo um casal dos Estados Unidos que está vivendo uma situação, gente, fofoca, inveja. E é difícil porque a pessoa fez um trabalho mental que fez a outra acreditar que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. E ela não consegue enxergar que aquilo é mentira, que aquilo foi criado para destruir a vida dela, da família dela. E sofre todo mundo, principalmente os filhos. E cadê a fé em Deus? Cadê o amor de Deus em ação? Aonde está esse amor de Deus? Dizemos que somos cristãos, dizemos que temos fé em Deus, mas não praticamos o que Jesus ensinou. É muito fácil eu estar na igreja todo dia. É muito fácil eu tratar Deus como um garçom. Me dá isso, me dá aquilo, me serve nisso. Pedir, mas eu quero saber nossas ações, as nossas intenções. Nós somos o quê? Umas pessoas que edificam? Ou somos aquelas pessoas que contribuem para o mal? Eu ouço uma fofoca e levo para frente? Ou eu ouço uma fofoca e deixo ela lá onde eu peguei? Ou se é aquela pessoa, tá? Hoje tem até formações para isso. Hoje tem formações para isso, de mediador. Diante de uma situação, de uma fofoca, eu falo que todo líder, todos os casais deveriam ter isso, sabe? Mediador, pacificador. Eu sempre tive isso já é um dom meu. Diante de qualquer guerra, levar a paz, acalmar a situação. Acalmar. Não levar aquilo adiante. Acalmar. Acalma a situação. Nós deveríamos agir dessa forma. Principalmente quem ocupa cargo de chefe. Se você é um empreendedor, se você é dono de uma empresa, se você ocupa cargos de chefia, se você é um pai de família, seus filhos estão em brigas, você não tem que aumentar a guerra, não. Se você é sogro, é sogra, você não tem que aumentar a guerra. Mediador, pacificador, ensinar o outro a perdoar, a entender e a ajudar. Todos nós erramos. Como que eu vou querer a perfeição do mundo? Se eu peco, se eu falho, se eu erro. É contraditório eu querer do outro aquilo que eu não sou. Como que eu posso exigir de alguém a perfeição se eu não sou perfeita?
Como exigir isso de alguém, gente? Como querer a ajuda das pessoas se eu não sou capaz de ajudar ninguém? Como querer amor das pessoas se eu não sou capaz de amar ninguém? Fala pra mim. Gálatas 5:26 fala o seguinte: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Eu vou mais além. Tiago 3:14-16. Se, porém, vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem seguem a verdade. Pois aonde há inveja e ambição, há confusão de todas as espécies e coisas ruins. Tiago 3:14-16 fala: aonde há confusão, há inveja, ambição, só tem coisas ruins. Destruição. Por isso que a Bíblia fala que o inimigo veio para destruir. Destruir. Pela inveja. Tá? Provérbios 14:30. O coração em paz, dá vida ao corpo. Não tem depressão, não tem ansiedade, não tem traumas. Por quê? Traumas, depressão, ansiedade, angústia, tristeza, vem porque não tem paz no coração. Insônia vem porque não tem paz no coração. Então, onde há paz, paz dá vida. Mas a inveja apodrece os ossos. Então, a gente precisa levar o quê? A paz. Que isso dá vida. A paz é vida. A paz é amor. A paz é acolhimento. A paz é o perdão. A paz é aquele colo. Sabe quando seu filho quebrou um copo, um prato? Você não briga, você não bate. Você vai lá e pega e põe no seu colo e fala assim: isso acontece. O prato não é mais importante que sua vida. O prato a gente compra outro, é matéria. O prato não é mais importante do que o sentimento, as emoções que estão aqui dentro. A gente compra outro. Você é mais importante. Você é mais especial. Aconteceu. E aí, tá tudo certo. Sabe esse colo acolhedor? É isso que falta na gente. O amor ágape, esse amor incondicional de pegar e acolher e ajudar. Sabe? É isso que a gente precisa. Efésios, eu adoro Efésios. Efésios 4:29 fala o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Que a palavra de vocês seja doce, seja como mel, que aonde vocês forem, tudo que vocês falam, edificam. Sabe? Que seja para ajudar o outro diante da necessidade dela. Que é o acolhimento, o amor, o carinho, a compreensão. O ouvido, ouvir, entender, compreender. Levítico 19:16. Não ande espalhando calúnias entre o seu povo, nem ponha em perigo a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor teu Deus. Olha o que Deus está pedindo aqui, gente. Não espalhe calúnias. Nem ponha em perigo a vida do teu próximo. Colocar em perigo é o quê? Fazer fofoca. Quando você coloca a pessoa numa fofoca, você não sabe o que pode acontecer ali. Você não sabe. Tem pessoas aqui que têm a mania de falar que fulano está aprontando, que ciclano está aprontando, né? Começa a espalhar. Uma hora dessa chega no ouvido de quem não deve ouvir, o que deve ouvir, a pessoa não tem maturidade para ouvir aquilo, vai lá e faz uma merda. Quem foi o causador disso? Quem saiu espalhando a fofoca. Deus não quer destruir ninguém. O erro existe. Existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Para quem entende o mundo espiritual sabe que todo erro, até mesmo a inveja, a fofoca, é obra do inimigo. Quem conhece o mundo espiritual sabe, por isso que tem mais discernimento e entendimento para as batalhas do dia a dia, diante das coisas que acontecem no dia a dia. Sabe?
Às vezes o que falta pra gente, sabe o que é de verdade? É o que falta na humanidade. É Deus. É isso que falta na humanidade. Sabe o que falta realmente nas pessoas? Lerem a palavra de Deus, meditarem e colocarem em ação. Isso transforma. Isso transforma. É surreal o poder que tem aí. Esses versículos tão simples que a gente lê e buscar essa mudança. A Bíblia é um manual de vida. Buscar essas mudanças, essas transformações. Sabendo que o mundo é de pessoas maldosas. Mas a gente é a luz para tirar quem está nas trevas. Os mediadores, os pacificadores, os serenos. Somos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Não agimos com o mal, agimos com o bem. A gente precisa, na verdade, buscar os frutos do Espírito Santo, sabe? Até a última live que eu fiz, eu falei muito sobre isso, né? Ira, raiva, ódio, inveja. E o que a gente cura tudo isso, onde a gente cura tudo isso, encontra a cura no Espírito Santo. Desenvolvendo os frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Não é eu ir na igreja, não é eu publicar versículos bíblicos, tá? Porque isso é enganar a si mesmo, enganar o mundo. Não é eu dizer que eu sou cristã, que eu sou evangélica, que eu frequento a igreja A, ou B ou C. Não é eu estar todos os dias na igreja. É onde as minhas ações transbordam o amor. Aonde as minhas ações transbordam a paciência. Aonde as minhas ações transbordam a amabilidade, a bondade, o perdão, a fidelidade. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Quando nós estamos cheios de Jesus Cristo. Eu só sou semelhante a Deus quando eu não sou perverso nem maldoso. Eu só sou semelhante a Deus quando o amor habita em mim. Quando eu estou cheio do puro amor. Eu não posso dizer que eu sou semelhante a Deus se eu faço fofoca. Se eu ajo na maldade. Se eu sou vingativa. Eu não sou semelhante a Deus. Desse jeito, não. Se eu nego ajuda. Se eu não sou capaz de ouvir, de acolher-me. Eu não posso dizer que eu sou semelhante a Deus se eu não sou capaz de perdoar. Não sou. Eu só posso dizer com boca cheia que eu sou semelhante a Deus quando eu transbordo esses frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, bondade, amabilidade, a paz, a paciência, o perdão, o acolhimento. Quando eu sou justa, e ser justa não é fazer justiça. Ser justa não é defender os seus interesses ou o interesse do outro. Ser justa é uma pessoa que é uma pessoa pacificadora. Um mediador é justo diante de uma situação. Quem faz justiça é o próprio Deus. Se a pessoa fez algo de errado, você não tem que fazer nada. Acolhe e ajuda para ela sair do erro. Mas todo fruto que ela plantar, todo fruto que ela plantar, ela vai colher. Então a justiça já pertence à lei do universo. O que ela fez de errado, ela vai pagar. Não é porque você quer ou porque você está desejando mal. É a lei do universo. Deus é justo. O que planta se colhe. Agora a pessoa planta vendaval na vida, da sua vida, você acha
que ela vai sair dali limpinha se nada tivesse acontecido? Ela vai colher. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Um dia ela vai pagar por aquilo. Mas a justiça, ela é divina. E não é que ela paga só pelo erro dela. Não. Ela precisa abandonar o erro. O sofrimento, o deserto, ele vem para a pessoa abandonar e corrigir aquele erro e nunca mais repeti-lo. Agora, se você for misericordioso, ajudar essa pessoa, você pode livrá-la até do deserto. Deus quer transformar as pessoas para que as pessoas já sejam semelhantes a Ele. Só isso. Aí a gente se transforma, se torna semelhante a Deus, vive o Evangelho. Somos cristãos porque seguimos exemplos de Cristo. É o exemplo dele. Nós seguimos exemplos de Cristo e de mais ninguém. Aí nós começamos a ajudar outras pessoas a seguir esse mesmo exemplo. Outras pessoas se santificarem. Outras pessoas abandonarem os erros. Aí tudo que sai da minha boca edifica. Porque eu estou cheia de Deus. Então tudo que eu fizer vai ser por amor, por misericórdia, por bondade, para curar, para libertar, para edificar diante da necessidade do próximo. É só isso. É tão difícil, né, Fátima? Não, gente, não é difícil. O difícil é a gente ser um difamador, ser um maldoso e um perverso. Ser amor é só bênção, é só luz. E agora eu preciso encerrar essa live.